Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal e eu vim para continuar a contar a história de O Mundo de Gelo e Fogo. E finalmente neste capítulo a gente começa a ter um pouco mais de informações sobre Westeros, Essos e o restante do mundo que o George Martin criou. Mas antes de fazer a leitura e a análise, eu gostaria de pedir para que você já curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve e depois compartilhe isso com os seus amigos. E se você quiser receber todas as notificações aqui do canal, é só clicar no sininho que está em algum lugar por aqui. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, que é o Novo Nerd, ou tá tudo aqui na descrição, e se inscrever no outro canal que é youtube.com/novonerd. E para participar de sorteios semanais de livros, jogos, HQs, basta você se inscrever na mail list, o endereço também está aqui na descrição. Toda semana você pode participar. Jabá feito, é hora da gente falar sobre a ascensão de Valíria. Vamos lá. Enquanto Westeros se recuperava da longa noite, uma nova força ascendia em Essos. O vasto continente, que se estende do Mar Estreito até o fabuloso Mar de Jade e o distante Ultus, parece ser o lugar em que a civilização, como a conhecemos, se desenvolveu. A primeira delas estava enraizada na Velha Giz, uma cidade construída sobre a escravidão. O lendário fundador da cidade, Grasdan, o Grande, ainda é tão reverenciado que homens das famílias escravagistas com frequência recebem seu nome. Foi ele quem, segundo as histórias mais antigas dos Giscari, fundou as legiões marchantes com seus escudos altos e 3 lanças, que foram os primeiros a lutar como grupos disciplinados. A Velha Giz e seu exército começaram a colonizar em seu entorno, e então, pressionando, passaram a subjugar seus vizinhos. Dessa forma, foi o primeiro império a surgir e, por séculos, reinou supremo. Foi na Grande Península, na Baía dos Escravos, que se originaram aqueles que deram um fim ao Império da Velha Giz, embora não em todos os aspectos. Abrigados entre as grandes montanhas vulcânicas conhecido como 14 Chamas, estavam os Valyrianos, que aprenderam a domar dragões e a fazer desses animais a arma de guerra mais temível que o mundo já viu. Os contos que os Valyrianos reproduziam sobre a si mesmos afirmavam que eram descendentes dos dragões e parentes daqueles animais que agora controlavam. A grande beleza dos Valyrianos, com o cabelo loiro prateado ou dourado pálido e olhos em tons de violeta, não encontrados em outras pessoas no mundo, é bem conhecida e, em geral, usada como prova de que este povo não era inteiramente do mesmo sangue dos outros homens. Mesmo assim, há mestres que apontam que, através do cruzamento cuidadoso de animais, é possível obter um resultado desejável, e que populações isoladas com frequência podem mostrar variações bastante notáveis do que poderia ser considerado comum. Esta pode ser uma resposta mais provável ao mistério da origem valiriana, embora não explique a afinidade com dragões que aqueles com sangue de Valíria claramente possuíam. Os próprios Valyrianos afirmam que os dragões brotavam como filhos das 14 Chamas, enquanto em Qarth, os contos declaram que antigamente havia uma segunda lua no céu. Um dia, essa lua foi escaldada pelo sol e rachou como um ovo, e 1 milhão de dragões saíram de dentro dela. Em Ashai, os relatos são muitos e confusos, mas certos textos dizem que os dragões vieram da Sombra, um lugar em que todo nosso conhecimento nos falha. Essas histórias açaí afirmam que um povo tão antigo que não tinha nome domou os dragões pela primeira vez na Sombra e os trouxe até Valíria, ensinando suas artes aos Valyrianos antes de partir dos Anais. Se os dragões saíram das 14 Chamas, eles devem ter se espalhado pela maior parte do mundo conhecido antes de serem domados, e de fato há evidências disso, como os ossos de dragões encontrados tão ao norte quanto Iben, e mesmo nas florestas de Sotoros. Mas os Valyrianos os subjugaram e colocaram arreios nele, como ninguém mais foi capaz de fazer. Os Valyrianos não tinham reis. Em vez disso, denominavam-se Cidade Franca de Valíria, porque todos os cidadãos que possuíam terra tinham voz. Arcontes podiam ser escolhidos para ajudar na tomada de decisões, mas eram eleitos pelos senhores da Cidade Franca entre pares, e só por tempo limitado. Era raro que Valíria fosse influenciada por uma única família, embora isso não seja inteiramente desconhecido. As 5 grandes guerras entre a Cidade Franca e a Velha Giz, quando o mundo era jovem, são matérias-primas para lendas, conflagrações que terminaram todas as vezes com a vitória dos Valyrianos sobre os Giscari. Foi durante a 5ª e última guerra que a Cidade Franca resolveu ter certeza de que não haveria um 6º conflito.
As antigas muralhas da Velha Giz, erguidas por Krasdan o Grande em tempos remotos, foram arrasadas. As pirâmides colossais, templos e lares foram devastados pelo fogo de dragão. Os campos foram semeados com sal, limão e crânios. Muitos dos Giscari foram assassinados, e outros foram escravizados e morreram trabalhando para seus conquistadores. Então, os Giscari se tornaram nada além do que uma nova parte do Império Valeriano, e com o tempo esqueceram o idioma que Grasdan falava, aprendendo em vez disso o Alto Valeriano. E assim, impérios terminam e outros surgem. O que resta agora antes do orgulhoso Império da Velha Giz é uma coisa insignificante. Há algumas cidades agarradas como Chagas, a Baía dos Escravos, e outras que fingem que a Velha Giz retornou. Depois que a perdição se abateu sobre Valíria, as cidades da Baía dos Escravos foram capazes de se livrar dos últimos grilhões valerianos, governando a si mesmas de verdade, em vez de faz de conta. E o que restou dos Giscari rapidamente restabeleceu o comércio de escravos. Mas, se antes eles os ganhavam pela conquista, agora os compravam e os reproduziam. Tijolos e sangue construíram Astapor, e tijolos e sangue fizeram seu povo, diz um antigo ditado, referindo-se às muralhas de tijolos vermelhos da cidade e ao sangue derramado pelos milhares de escravos que viveram, trabalharam e morreram construindo-as. Governada por homens que se auto-intitulam bons mestres, Astapor é mais conhecida pela criação de escravos soldados eunucos chamados Imaculados. Homens criados desde a infância para serem guerreiros destemidos que não sentem dor. Os Astapori fingem que são legiões marchantes do antigo império que voltaram, mas aqueles homens eram livres, e os Imaculados não são. Sobre Yunkai, a Cidade Amarela, pouco precisa ser dito, pois é um lugar vergonhoso. Os homens que a governam auto-intitulam-se sábios mestres, estão mergulhados em corrupção, vendendo escravos de cama, meninos michês e coisa pior. A mais formidável entre as cidades da Baía dos Escravos é a antiga Mirim, mas, como as outras, é um lugar em ruínas e sua população agora é uma fração do que era no auge do antigo império. Suas muralhas de tijolos multicoloridos contêm um sofrimento infinito, pois os grandes mestres de Mirim treinam escravos para lutar e morrer para sua diversão, em arenas de luta encharcadas de sangue. As 3 cidades são conhecidas por pagar tributos aos calaçares que passam por elas, em vez de enfrentá-los em batalha aberta, mas os Dothraki fornecem muitos dos escravos que os Giscari treinam e vendem. Escravos obtidos em suas conquistas e vendidos nos mercados de carne de Mirim, Yunkai e Astapor. A mais vital das cidades Giscari é também a menor e mais nova, e não menos impostora na grandeza, Nova Giz, deixada à própria sorte em sua ilha. Lá, os mestres formaram legiões de ferro imitando as legiões do antigo império, mas ao contrário dos Imaculados, esses são homens livres, como os soldados da Velha Giz. Este capítulo a gente começa a ter mais informações, então o que eu vou falar agora não é para complementar as coisas que eu já li para vocês, mas na verdade é para fazer uma comparação entre o passado e a história que está sendo contada neste momento na série ou no livro Crônicas de Gelo e Fogo. Eu nunca tinha reparado nisso até começar a fazer essa série de vídeos para fazer essa análise aqui para vocês. E quando eu fiz a leitura para gravar esse vídeo, eu reparei o seguinte, que a guerra que a Daenerys Targaryen está travando lá na Baía dos Escravos, a gente pode comparar como se fosse algo com os seus antepassados. Afinal, os antepassados dos Targaryens são os Valerianos. E nós sabemos então que tiveram 5 guerras entre os Valerianos e a Velha Giz. Os Valerianos chamavam a sua cidade de Cidade Franca. E em todas essas guerras, como foi lido, os Valerianos ganharam. É engraçado ver que a Dany agora está no mesmo lugar que seus antepassados, conquistando as mesmas coisas, inclusive em guerra direta com as 3 cidades que tentam remontar a glória da Velha Giz. Astapor, Yunkai e Mirim. Como eu já li uma certa vez, para você moldar o seu futuro é bom que você conheça o seu passado. E parece que as galera dessas 3 cidades parecem não se lembrar muito bem o que os Valerianos fizeram com eles, já que eles subestimaram muito a Dany e acabaram perdendo da mesma forma que os seus antepassados perderam para os antepassados da Dany. É engraçado ver como a história se repete. Neste capítulo também a gente tem um pouco sobre a mitologia de como surgiram os dragões. Não tem nada certo, cada povo fala uma história, mas é muito interessante todas essas histórias, principalmente
a história contada pelos próprios valerianos, falando que os dragões brotavam como filhos das 14 chamas, e em Qarth eles falam que eles vieram de uma segunda lua. Essa parte, inclusive, da segunda lua a gente pode conferir na primeira temporada, quando uma das aias da Dany fala de onde vieram os dragões. A trader from Qarth told me that dragons come from the moon. The moon? He told me the moon was an egg, Khaleesi. That once there were 2 moons in the sky, but one wandered too close to the sun and it cracked from the heat. Out of it poured 1,000 dragons, and they drank the sun's fire. Este é mais um ponto bem interessante, como a série explora essa mitologia não confirmada, não contada, entre as falas dos personagens durante todas as 6 temporadas. Qual é a história verdadeira? Se um dia o George Martin resolver escrever um livro que realmente fale a história verdadeira e não histórias falsas como ele costuma escrever livros assim, a gente pode descobrir. Mas eu me conformo em saber essas várias teorias porque isso dá motivo pra gente debater. E aí, você gostou de saber sobre a ascensão de Valyria? Se você curtiu, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou. Aproveita e diz qual das teorias sobre o surgimento dos dragões que você acredita que é a verdadeira. Novamente, peço para que você não esqueça de curtir e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a sua paciência, a sua audiência. Valeu, Calaçar!